Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa sexta aula do curso de microbiologia. Hoje nós iremos discutir aqui a parede celular de bactérias e arqueias, parte 1. Então, nessa videoaula nós iremos discutir basicamente as características funcionais da parede celular e, além disso, também iremos já distinguir a parede celular de gram-positivas e gram-negativas. Veremos também proteínas existentes na membrana externa e o espaço periplasmático, ou também denominado como periplasma. Então vamos lá? Bem, então o alvo da aula é discutir basicamente o que é a parede celular, tanto em bactérias gram-negativas quanto gram-positivas, atrelando-se aqui basicamente a aspectos estruturais, funcionais e, sobretudo, a importância de saber-se acerca dessa importante estrutura aqui dentro desse contexto. Então vamos lá? Bem, essa primeira esquematização aqui já nos traz que organismos procariotos apresentam essa estrutura de sustentação denominada como parede celular. Então tem-se aqui uma esquematização da parede celular de uma gram-positiva e nós veremos aí que existe algumas minúcias bioquímicas e estruturais que são de extrema importância serem discutidas acerca desse tópico. Então vamos lá? Bem, como eu falei, a parede celular é uma estrutura que ela vai estar presente aí em todos os procariotos, com exceção dos micoplasmas, que são aí uma classe de bactérias que tem-se ausência da parede celular, tá? E além disso, a parede celular também está presente aqui em algumas arqueias. Tanto em bactérias quanto em arqueias, a função principal da parede celular é dar forma e rigidez a essas células. Além disso, a parede celular ela também tem uma importância muito significativa no que tange a questão da proteção contra lise osmótica e mecânica. Então, a presença da parede celular em bactérias e arqueias está conferindo a elas justamente essa proteção extra contra o processo de lise osmótica. Além disso, pensando-se agora já em aspectos funcionais acerca da parede celular, é importante que vocês entendam de antemão que na parede celular existe uma série de várias moléculas que são extremamente importantes para serem reconhecidas tanto por proteínas internas quanto externas. Além disso, a parede celular ela é muito importante porque ela serve como ponto de ancoragem para estruturas como, por exemplo, a pele de bactérias e os flagelos. E um aspecto bastante significativo, já trazendo aqui para vocês a questão da coloração de Gram, é que a composição dessa parede celular ela vai ser significativa e decisiva para que nós consigamos aí determinar se um determinado tipo celular bacteriano é gram positivo ou gram negativo. Basicamente, o que é esse lance de gram positivo, gram negativo que você deve estar já falando? Mano, ele está falando desde o início da aula. Gurizada, basicamente, a gram positivo ou gram negativo é a forma a qual a gente consegue colorir essa bactéria, ou seja, é um método de coloração para identificação do tipo de bactéria. E esse método, por sua vez, chama-se coloração de Gram. Então, a depender do conteúdo dessa parede celular, nós conseguimos distinguir se uma bactéria ela é classificada como gram negativa ou gram positiva. E além disso, o fato de identificar se é gram positiva ou negativa também é extremamente importante para que a gente consiga direcionar um alvo terapêutico adequado, ou seja, a depender do tipo de bactéria, nós direcionamos a estratégia antibacteriana adequada para conseguir aí fazer uma bactéria, inibir o crescimento ou ter uma atividade bactericida, bacteriostática, etc. Tá bom? Pensando agora em aspectos bioquímicos e aspectos de composição química, em bactérias eu preciso que vocês entendam que nós temos aqui a moreína, ou também chamada de peptídeo glicano, que nada mais é do que polímeros de disacarídeos repetitivos. Então nós temos aqui a N-acetilglicosamina, que é abreviado aqui como NAG, o ácido N-acetilmoranâmico, e eles estão ligados também a polipeptídeos como L-alanina, ácido D-glutamânico, lisina ou até mesmo o ácido dianopioloprópico, que é também abreviado aqui como DAP.
E aí já tem um aspecto bastante interessante aqui a ser destacado, é que na natureza, geralmente, nós encontramos aminoácidos na sua forma levógena, na forma L, com formação L. Em bactérias tem um detalhe é, legal, é que nós encontramos alguns aminoácidos na forma D, destrógena, tá bom? Tanto a N-acetil-glucosamina quanto a DAP, que é a diaminopilolíco, perdão, eu sempre travo para falar esses nomes enormes, são encontrados aí somente em bactérias, tá? Pensando agora em aspectos de peptídeo-glicano, existe aí diversos tipos de peptídeo-glicano, porém o açúcar acaba sendo sempre constante. Então, tem aqui uma esquematização de uma parede celular, e aqui eu quero que vocês já se atentem que existe, ó, por exemplo, uma ponte interpeptídica aqui, no qual o número de aminoácidos acaba sendo relativamente variável a depender do tipo de espécie de bactéria que estamos comentando. Além disso, nós temos aqui ligações covalentes do tipo beta-1,4, tá, entre os açúcares, mas essas ligações peptídicas aqui são denominadas como ligações cruzadas, ó, então percebam que é uma ligação cruzada. E um aspecto é que quanto mais ligações cruzadas houverem aqui nessa parede bacteriana, nessa parede celular, mais rígida ela vai ser. Ou seja, quanto mais ligações cruzadas, maior é a rigidez. Então tem aqui uma esquematização, ó, dessas ligações cruzadas e, consequentemente, essa ligação é do tipo beta-1,4 entre esses açúcares, tá bom? Então tem aqui a esquematização do N-acetilglucosamina, tá? E é importante vocês se atentarem quanto a esses aspectos. Então, quando a gente fala do peptídeo-glicano, eu quero que vocês entendam que ele apresenta dois aminoácidos aí na configuração do estereoisômero D-vodmo, tá? Então tá na configuração D. Então tem aqui N-alanina e D-alanina. Da mesma forma, você vai ter apresentado aqui, ó, L-glutamina, D-glutamina. E aí, você vai falar agora, Wesley, temos agora em base aí que o peptídeo-glicano é um açúcar ligado a vários aminoácidos, e esses aminoácidos estão ligados aí de forma cruzada, quanto mais cruzado, mais rígido. Beleza, ótimo. Agora o aspecto significativo é que, a depender da estrutura desse peptídeo-glicano, a gente vai conseguir agora distinguir a bactéria como gram-positiva ou gram-negativa, ou seja, a partir do teor desse peptídeo-glicano na parede celular, é que a gente vai fazer agora justamente essa distinção se é gram-positiva ou gram-negativa. Então vamos lá. Bem, gram-positivas, elas vão apresentar aqui um alto teor de peptídeo-glicano. Então você tem aqui várias camadas sobrepostas, então tem um alto teor, tá bom? E aí, além disso, um aspecto bastante interessante a ser pontuado é que as bactérias gram-negativas, elas apresentam ácidos teóicos e lipoteólicos que vão estar embebidos nessa parede celular. Como assim, Pro? Então vem com o pai, ó. Você tem aqui bastante peptídeo-glicano, e nesse peptídeo-glicano você vai ter agora os ácidos teóicos e lipoteóicos embebidos. Então eles vão estar meio que imersos, mergulhados nessa parede aqui de peptídeo-glicano, tá bom? De maneira simplificada, eu quero que vocês entendam que ácidos tecocóicos são basicamente polímeros aniônicos, tá? Eles são basicamente constituídos por várias unidades repetitivas de polióis que estão ligados de maneira covalentemente, tá? Então eles estão ligados aqui através de ligações covalentes ao ácido N-acetilmoranâmico aí do peptídeo-glicano. Como assim, ó? Você tem aqui, ó, o peptídeo-glicano e o ácido tecocóico, ele se liga aqui de maneira covalente a partir desse estabelecimento desses polióis ao N-acetil, ao ácido N-acetilmoranâmico, tá bom? Além disso, um aspecto que vocês precisam se atentar é que esses ácidos eles são muito abundantes aí na parede gram-negativas, positivas, perdão. Então, cerca de 60% da massa da parede é formada aí pelo ácido tecocóico, tá? Que aqui nós abreviaremos como um AT. Então, os polióis que estão aqui compondo esses ATs são basicamente o glicerol 3-fosfato e o ribitol 5-fosfato. Então, o que é um poliol? Um poliol basicamente é um ácido contendo aí
inúmeros grupos O, então glicerol, riboetanol, manitonol, eritronol e por aí vai. Então, você tem vários aqui, vários grupamentos de hidroxila. E os carbonos 1, 2 ou 4 desse poliol, ele podem estar ligados aí a carboidratos, assim como os aminoácidos alanina e lisina. Então, os carbonos 1, 2 e 4, eles podem estabelecer ligações tanto com açúcares quanto com aminoácidos. Então, o tipo de AT vai depender tanto do poliol quanto das ramificações. Então, tem aqui algumas esquematizações de diferentes classes de ácidos tecocóicos, tá? Presentes aqui, então, ó. Tem algumas esquematizações, eu não vou falar os nomes, tá? Mas basicamente eu quero que vocês entendam que o tipo de AT está diretamente atrelado com o poliol que vai estar aí presente, beleza? E aí, qual que é a função desses ATs na parede de gram positivas? Primeiro, esses ácidos tecocóicos, eles se ligam a prótons e acabam por estabelecer o pH aí em torno da parede extremamente baixo. Então, isso acaba fazendo, por exemplo, a inibição de enzimas que eventualmente possam fazer o estabelecimento de degradação dessa parede. Além disso, eles servem como sítio de ligação para enzimas e, por sua vez, vão estar diretamente atrelados com a morfogênese dessa parede e vão ligar aí cártons bivalentes, como cálcio, magnésio, etc., de maneira a qual, nesse processo de estabelecimento da ligação com esses cártons bivalentes, eles acabam por controlar o fluxo aí de íons para dentro da célula bacteriana. Para além disso, eles acabam conferindo uma especificidade a essa bactéria, o que acaba sendo bastante significativo quando quer fazer uma análise taxonômica, ou seja, a depender do grau de ácidos tetracóicos que você tem ali presente, você consegue estabelecer relações taxonômicas e, por sua vez, aí, filogenéticas. Então, tem aqui ó, a esquematização da estrutura da parede de uma gram positiva. Então, tem aqui, como eu falei para vocês, cerca de 90% de peptídeo glicano, no qual você tem aqui os ácidos tecocóicos e lipotecocóicos embebidos aí nessa parede celular, sendo que, majoritariamente, você tem aqui uma maior prevalência de ácidos tecocóicos, tá bom? Então, o ácido lipotecocóico, ele apresenta uma estrutura bioquímica, uma estrutura conformacional semelhante à de ATs, porém, ele possui um componente lipídico, que é o glicolipídio ou fosfatidil glicolipídio, que vai fazer um processo de ancoragem à membrana plasmática aqui da bactéria gram-positiva. Então, a função desses ALTs, que é basicamente esses lipotecocóicos, esses ácidos lipotecocóicos, é basicamente o quê? Primeiro, fazer o processo de regulação de enzimas autolíticas, ou seja, essas enzimas que fazem degradação da parede durante o crescimento, tá? Além disso, ele acaba sendo significativo no processo de prevenção de fagocitoses gram-positivas, aí quando ela se insere, por exemplo, numa célula de uma membrana de uma célula imune ou até mesmo vamos lá, entrou uma bactéria gram-positiva dentro do corpo. A função dos ALTs é justamente fazer o quê? Evitar que ela seja fagocitada. Além disso, ela também serve aqui para fazer um processo de ligação actina. Favorece a colonização e invasão de tecidos. Então, por exemplo, um dos fatos de Staphylococcus aureus conseguir fazer colonização é justamente o teor aqui de ALT, tá? E induz aqui a produção de anticorpos e ativa o sistema complemento. Além disso, você pode ter outras moléculas aí também associadas a bactérias gram-positivas, tá? Então, você tem aqui o ácido ticocurônico, que são basicamente formado aqui de ácido urônico e NAN, produzindo aí quando há baixa concentração de fosfato no meio. Então, aqui tem algumas espécies de bacilos. E nós podemos ainda ter aqui a proteína A de Staphylococcus aureus, tá? Que é extremamente abundante e favorece aí a adesão aos tecidos da célula hospedeira e, por sua vez, evasão do sistema imune. Então, essa bactéria aqui, essa proteína, por exemplo, presente em Staphylococcus aureus, acaba sendo bastante significativa como mecanismo de evasão ao sistema imunológico. Em contrapartida, quando a gente fala de uma bactéria gram-negativa, diferentemente da bactéria gram-positiva, ela apresenta um espaço, uma quantidade de peptídeo glicano muito diminuta se comparado à gram-positiva, e ela vai apresentar algumas estruturas, como a membrana externa e o espaço periplasmático.
Então, vamos lá. Bem, a membrana externa é basicamente uma bicamada lipídica que contém fosfolipídios, proteínas, lipoproteínas, lipopolissacarídeos, tá? E é basicamente uma barreira entre o ambiente externo e a região periplasmática. Então, você tem aqui uma porrada de várias estruturas bioquímicas, como polissacarídeos, lipopolissacarídeos, lipoproteínas, fosfolipídios, proteínas e etc. Além disso, ela apresenta uma distribuição assimétrica, tá? E eu queria fazer destaque aqui em especial ao LPS, que é o lipopolissacarídeo. Porque o LPS ele compõe a bicamada voltada tanto para a face externa da membrana quanto para a face interna. Então, o LPS ele é constituído basicamente por quê? Fosfolipídios e lipoproteínas. Então, ele forma a face externa e a face interna que vai dialogar, de certo modo, com a região periplasmática. E falando sobre a membrana externa, eu queria destacar aqui o LPS. Então, é uma molécula composta basicamente por três componentes: o lipídio A, o C-polissacarídeo e o polissacarídeo O específico. Então vamos lá, cada uma dessas partes para não dar dor de cabeça. Então o LPS é basicamente composto por três estruturas. O lipídio A, ele é basicamente essa primeira etapa aqui, ele ancora o lipopolissacarídeo na região hidrofóbica da membrana externa. É uma estrutura que ela acaba definindo aí os lipídios que compõem a bicamada da membrana plasmática e o lipídio A acaba sendo bastante responsável pela toxicidade da LPS, que é uma endotoxina. E essa toxicidade acaba acarretando o quê? Febre, dilatação de vasos, choque séptico e etc. Aqui eu queria destacar ainda para vocês que vocês precisam entender que esses ácidos graxos eles estão ligados aqui ao grupo aminos aí do disacarídeo, da glicosamina, fosfato. E esse lipídio A ele vai diferir a depender do tipo de ácido graxo. Então, nós temos aqui o capronoico, laúrico, minístico, palmítico, esteariático e etc. Então, o lipídio A ele difere aí a depender do tipo de ácido graxo que constitui a sua estrutura. Nós temos agora ainda aqui no LPS o CN-polissacarídico, que mantém a estrutura desse lipopolissacarídeo, que é formado aí por alguns açúcares incomuns, contendo 7 carbonos. Então, são heptoses. Então, você tem aqui diversas heptoses que estabelecem aqui essa ligação e, por sua vez, acaba fazendo com que essa estrutura mantenha-se, de certo modo, organizada. É uma estrutura que é constante em todas as bactérias gram-negativas, tá? E, por fim, nós temos aqui o polissacarídeo O específico. O lipopolissacarídeo O específico, o que ele é? Ele é composto por vários hexoses e outros açúcares, e a composição e o seu arranjo vai variar de acordo com a espécie de gram-negativo que nós estivermos estudando. Então, nesse sentido, esse polissacarídeo O específico presente aqui na estrutura do LPS acaba sendo bastante interessante para que nós consigamos identificar tanto a linhagem quanto o tipo de bactéria aí que a gente está estudando, tá bom? Nesse sentido, só para vocês terem noção, eu acho esse estudo aqui da PLOS ONE de 2017, que dá para você utilizar, por exemplo, esse polissacarídeo O específico para conseguir fazer, por exemplo, a produção de anticorpos aqui monoclonais contra a toxina produzida aqui pela Escherichia coli, tá? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, como um antígeno específico para a produção de anticorpos aí monoclonais. Além disso, eu acho que é importante ser destacado aqui a vocês, pessoal, que o LPS ele é responsável pela toxicidade das gram-negativas, como eu falei para vocês, então o lipídio A está associado com isso. Está associado, por exemplo, com vários distúrbios gastrointestinais, vômitos, gás, diarreia, por exemplo, por algumas espécies como Salmonella, Shigella, Escherichia, tá? Estão diretamente atrelados aqui a uma endotoxina produzida pelo lipídio A, tá? E, eventualmente, o choque séptico, que é ocasionado aí por uma liberação massiva de endotoxinas aí na corrente sanguínea. Então, a endotoxina ela pode sinalizar aqui o sistema imunológico, e aí, por sua vez, o sistema imunológico, por exemplo, o macrófago, ele pode liberar interleucina 1, 2, 6, 8, 12, que vai retroalimentar aqui a célula CD4, e aí você tem interferon gama,
Isso aqui sinaliza o hipotálamo, aumentando traqueopneia, taquicardia, febre. Atua também aqui sobre os capilares endoteliais, então você faz migração de neutrófilos, aderência plaquetária, você faz uma depressão do volume intravascular, você pode atuar aqui sobre o próprio calibre do vaso, e aí você tem, por exemplo, a síntese de óxido nítrico, que vai promover vasodilatação. Isso daqui tudo pode acarretar uma hipóxia celular, e aí você pode eventualmente ter uma disfunção multiorgânica, então pode tocar vários órgãos, como por exemplo, coração, pulmão, rins, fígado e etc., e você chegar aqui ao estado de morte. Então, percebam a importância dessa endotoxina aqui que está associada ao LPS. Nós temos ainda as proteínas de membrana externa, que nós denominamos como OMPs, tá? Que é basicamente Outer Membrane Protein, tá? Que é basicamente aqui 50% da massa total da membrana externa. Elas são não estruturalmente relacionadas com proteínas da membrana plasmática. E nós temos aqui um aspecto a ser destacado. Nós temos aí os tipos porinas e lipoproteínas. Elas são extremamente essenciais para permeabilidade seletiva, reconhecimento de nutrientes, transporte seletivo. Impedem, por exemplo, que proteínas com atividade fora da membrana citoplasmática difundam-se para longe da célula, atuam na defesa contra peptídeos antimicrobianos, que acaba, por exemplo, fazendo um sistema de bombas de resistência a drogas, está associado aqui com regulação de fatores ambientais e etc. Então, essas proteínas de membrana externa são extremamente importantes para regular a permeabilidade e, por sua vez, aqui a integridade da célula bacteriana. Então, nós temos aqui as porinas, são proteínas transmembrânicas, monoméricas ou até mesmo triméricas, tá? Uma estrutura beta-pregreada que forma um barril hidrofílico. Elas atuam de maneira significativa aqui na entrada e saída de solutos, então, basicamente, elas vão controlar aqui o que vai entrar. E elas podem ser tanto específicas quanto inespecíficas, tá? Então, por exemplo, elas conseguem transportar aqui moléculas de até 600 Daltons. Então, proteínas aqui muito pequenas. Nós temos aqui também porinas associadas com captação de ferro, tá? Então, elas podem estar associadas aqui com o transporte de ferro. E nós temos aqui as lipoproteínas, que são basicamente estruturas que vão fazer ligação entre a membrana externa e o peptídeo glicano, estabelecendo aqui uma estabilidade estrutural, né? A membrana. E por fim, eu queria destacar aqui o periplasma. O periplasma, ele fica entre a face externa da membrana plasmática e a face interna da membrana externa, bactérias gram-negativas. Apresenta uma semelhança estrutural a um gel com alta concentração de proteínas, então tem várias enzimas hidrolíticas, proteínas envolvidas no transporte de substratos e até mesmo quimioreceptores. Apresenta também materiais aqui para secreção, componentes de membrana externa e peptídeo glicano recém-sintetizado. E, por sua vez, a região periplasmática ou periplasma é um local importante para reações químicas, transporte de solutos, regulação osmótica e, por sua vez, aqui a secreção de proteínas e atividade hidrolítica. Então, tem aqui uma esquematização acerca da região periplasmática. Então, percebam que tem um rol de várias estruturas bioquímicas aqui associadas com degradação, com deliver e etc. E um detalhe interessante, esse artigo aqui é de 2006, que foi encontrado região periplasmática em Staphylococcus aureus. E aqui não sabe, Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, tá? Então, esse paper aqui é interessante porque já mostra a existência de espaço periplasmático aqui em Staphylococcus aureus, o que é uma novidade, haja vista que não é considerado aqui a presença de espaço periplasmático em gram-positivas. Beleza? E na próxima aula nós daremos continuidade aqui ao estudo da parede celular, dando ênfase em alguns aspectos associados à parede de arqueias, tá? A nossa aula, basicamente, ela utilizou-se aqui como referência bibliográfica o Microbiologia de Brock
e o Tortora, tá bom? Um super beijo, espero que vocês tenham curtido a aula, dê seu like, seu joinha, curta, compartilhe, comente, que eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? E caso você tenha alguma sugestão, algum pedido, escreva aí que eu também adorarei ler, tá bom? Fui!